Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre guias alimentares. Então, o que são guias alimentares? Vamos conseguir entender um pouquinho da forma como eles são desenvolvidos, quais são as suas características, o que é levado em consideração na hora de elaborar um guia, quais são os seus objetivos, então por que se desenvolvem aí guias alimentares, conhecer um pouquinho dos guias alimentares que nós temos no mundo todo, então os guias alimentares dos países diferentes aí, e principalmente trazer para a nossa discussão, para o nosso conhecimento, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, quais são as diretrizes, as recomendações para a população brasileira em relação à alimentação e nutrição, e conhecer um pouquinho, então, dos princípios que nortearam a elaboração do nosso guia, cada um dos capítulos, como eles estão dispostos e como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, considerando aí os fatores que são necessários para uma alimentação saudável e para a promoção de saúde. Quando falamos então de guias alimentares, nós estamos falando de instrumentos, né? Instrumentos de educação, de orientação, de propagação de informação. Esses instrumentos são extremamente importantes para os países e principalmente para os profissionais da área da saúde, porque eles andam sempre em harmonia com as políticas públicas, com os programas, né, de agricultura, de saúde e de nutrição. E para isso, esses guias devem estar sempre então em acordo com as necessidades nutricionais de cada população, uma vez que eles são utilizados como instrumentos que têm como principal objetivo promover saúde, promover a formação de hábitos alimentares saudáveis, eles devem estar então em acordo com as necessidades e com as recomendações nutricionais para cada população. E aí nós vamos entender então um pouquinho como é que eu chego nessas informações, né? Então, como que eu me baseio nessas necessidades nutricionais para chegar aí até essa. É importante, então, que as recomendações dos guias, uma vez que sejam levados em consideração os dados, as necessidades nutricionais de uma população, então que os guias sejam elaborados com base em levantamentos de dados epidemiológicos, então a disseminação de doenças, né, a presença dessas doenças em determinadas regiões, em determinados povos, principalmente as doenças que estejam relacionadas aos fatores nutricionais existentes, então doenças causadas pelo excesso ou pela falta, né, pela carência de determinados nutrientes ou pelo excesso de consumo de alguns tipos de nutrientes, de alguns tipos de produtos. Então, a maior parte dos guias que nós vemos dentro do nosso cenário atual, quando nós pensamos em alimentação, estão relacionadas à propagação de informação para que sejam reduzidos o consumo de gorduras, de alimentos ricos em sódio, açúcares, alimentos industrializados e ultraprocessados. E isso não só considerando o nosso país, não só considerando o Brasil, mas essa é uma recomendação feita nos guias aí do mundo todo. Então, todos os guias que nós observarmos, nós vamos conseguir encontrar aí essa recomendação. E se nós analisarmos, então considerarmos que esses guias estão em acordo com as necessidades nutricionais de uma população e principalmente com a questão da relação dos dados epidemiológicos, é de extrema importância que os guias sejam periodicamente avaliados, que sejam atualizados, que não sejam guias que durem aí por um longo período. Por quê? Dentro da alimentação, nós temos aí, então, a cada dia um cenário novo, né? Um cenário diferente, recomendações novas, estudos científicos que vão dizer que um alimento pode ser melhor, pode ser mais prejudicial à saúde. Então, tudo isso surge a cada dia. E com base nessas informações, nessas informações que os guias precisam ser elaborados. Então, é extremamente importante que eles sejam atualizados, que eles estejam em acordo com o cenário atual, com as recomendações feitas aí para a população, com base nessas concepções que se obtêm todos os dias em relação à alimentação, à nutrição e à sua relação com a saúde. Como os guias são instrumentos, então eles têm alguns objetivos que devem estar muito pontuados aí durante, né, a sua elaboração. Então, o primeiro objetivo importante, promover a saúde do indivíduo, a saúde do coletivo, né? É importante também ressaltar que os guias são sempre instrumentos para a coletividade. A gente sabe que cada indivíduo tem uma necessidade, mas de maneira geral, com todas as informações obtidas, a gente consegue elaborar
guias alimentares que consigam aí auxiliar o coletivo em relação à propagação de saúde. Então, que essas orientações aí estejam direcionadas sempre para a prevenção ou para o tratamento de qualquer doença que esteja aí associada à alimentação e à nutrição. É importante que esses guias sejam sempre baseados em pesquisas, então pesquisas atualizadas que informem aí sobre os dados do cenário atual de uma população, que eles tenham uma visão global da dieta, né? Então, como eu já falei, uma dieta que seja da maior parte sempre do coletivo, a gente sempre considerar que guias trabalham o coletivo e que eles sejam úteis para o público-alvo. E aí isso já vem em concordância com o outro objetivo, que é ser dinâmico, permitir flexibilidade na escolha dos alimentos, suprir as necessidades nutricionais do indivíduo. Então, se esses guias devem ser úteis, né, devem ser aí dinâmicos, de fácil utilização, é sempre importante trabalhar com instrumentos visuais e a parte mais importante que nós vamos conseguir observar bastante nos guias que nós encontramos hoje e no nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, a edição atual. Então, é que esses guias, eles têm como principal objetivo a educação da população, né? Então, educar a população para que ela mesma, para que as pessoas consigam escolher os alimentos que vão consumir, consigam ter controle e consigam ter os conhecimentos necessários para fazer a escolha dos alimentos que vão para a mesa e que vão ser consumidos pelo indivíduo e pela sua família. Os guias devem ainda, então, se encontrar aí, né, se dispor para a população de uma forma realista, então, evitar coisas que sejam de difícil acesso, que não façam parte da realidade do cenário, né, daquele país, daquela população. Ser prático, os nutrientes, a energia, tudo isso deve estar adaptados, então, à questão da idade, do sexo, os fatores relevantes como atividade física e características que interferem aí no consumo alimentar. E, além disso, como eu já citei anteriormente, então é importante que os guias podem, né, e sejam aí representados sempre por expressões gráficas, por formas que sejam de fácil visualização, de fácil acesso e principalmente de fácil utilização no dia a dia, quando a pessoa considera aí quais são os alimentos, os hábitos alimentares que ela e que a família desejam ter. Realizando uma pesquisa sobre os guias alimentares que a gente vai encontrar em outros países, eu encontrei um site que eu achei bastante interessante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, então a FAO. Nesse site, ela disponibiliza então um guia alimentar de 67 países, então é possível consultar esses guias diferentes aí, né, nesse nível global. A ideia é que esse site seja regularmente atualizado, então traga sempre conteúdos novos em relação aos materiais educativos, informes científicos, todos voltados ao desenvolvimento e principalmente à implementação desses guias alimentares. Então, como esses países desenvolveram, quais foram os critérios estabelecidos e principalmente quais foram as medidas adotadas para fazer com que esses guias cheguem à população, cumpram seu papel, né, de orientação, de educação nutricional e principalmente de promoção de saúde. Então, nesse site a gente consegue consultar aí alguns desses guias e eu achei bastante interessante, por isso trouxe aqui para vocês. Pessoal, na nossa última aula, então antes até de tudo isso acontecer, a gente já tinha discutido aí um pouquinho, né, da questão dos guias alimentares de outros países e a ideia é que vocês realizassem uma pesquisa, né, sobre as pirâmides, os guias alimentares dos países que a gente dividiu em sala de aula. Então, o que eu quero sugerir? Que vocês já me entregaram essa pesquisa, alguns presenciais, outros via e-mail, mas na nossa próxima aula nós vamos nos encontrar aqui, vamos então nos reunir para fazer a discussão desses guias. Então, nessa apresentação vocês podem observar, né, a presença aí desses guias, dessas aulas, mas eu acabei até colocando aqui a título de conhecimento, porque a ideia é que essa discussão aconteça, então, no nosso próximo encontro e que a gente faça isso, então, ao vivo aí, para que cada grupo consiga apresentar aquilo que foi pesquisado. Então, até coloquei aqui, né, o guia, então, da China, e essa página foi um print que eu dei da página, então, do site da FAO, onde a gente encontra lá, então, a descrição, né, desse guia, a gente consegue aí encontrar a forma como ele está representado, né, e aí algumas características em relação
a sua publicação, o seu ano, todas as suas características, e é bastante interessante, como eu falei, até para que vocês usem esse material para leitura, para as apresentações, então, da próxima aula, tá? Então, eu não vou dar um foco muito grande nessa parte, em todos esses guias, porque a ideia é que a gente tenha essa discussão, então, no nosso próximo encontro ao vivo. Então, como a gente pode ver, né, então, agora o guia alimentar aí do Japão, todos eles eu coloquei, então, o print, né, da página da FAO, onde vai ter sempre a representação, então, do guia, né, da forma como ele está disposto para a população e todas as informações. O guia alimentar do Canadá, então, as mesmas características, né, aí como ele está disponível para a população. Do México. O guia alimentar para a população americana, então, que ele pode ser encontrado na forma de pirâmide, em outros formatos, outros tipos de pirâmides, então eles têm uma série aí de pirâmides que foram desenvolvidas com base, então, nessas atualizações, com o passar do tempo, com as modificações no cenário da alimentação. E a última pirâmide aí que se encontra, né, disponível para a população, que vai trazer aí todas as características que a gente vai conversar e vai apresentar então na nossa próxima aula. Então aqui nós temos também as pirâmides alimentares brasileiras, né, algumas das que foram desenvolvidas. Também não vou abordar esse assunto porque um dos grupos acabou ficando, né, de falar sobre o guia para a população brasileira, e esses guias aí a gente vai acabar trazendo principalmente as pirâmides, porque o guia a gente vai falar aqui na nossa aula, tá? Então, vou deixar aqui para vocês, mas eu quero que a gente faça esse debate aí juntos, todos participando e tirando todas as dúvidas, comentando aquilo que a gente tem em relação aos nossos guias. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, conhecer aí as duas edições, né? Saber um pouquinho as diferenças entre elas e dar um foco sempre maior no guia que nós temos aí para utilização nesse momento. Essa foi a primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu vou explicar um pouquinho sobre as características, como ele foi elaborado e quais eram os dados que foram utilizados que eram relevantes para o desenvolvimento desse guia. A primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira foi publicada no ano de 2006. Nesse guia, tínhamos aí as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a população brasileira. Então, até esse momento, trabalhava-se muito com a pirâmide dos alimentos, mas não existia um material tão completo quanto foi a publicação desse guia. Essas orientações contidas no guia, na primeira edição do guia, elas eram voltadas aí para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, e como eu citei anteriormente, todos os dados obtidos nos guias, os dados que são consultados para sua elaboração estão relacionados ao levantamento de dados epidemiológicos, então das doenças que mais acometem a população e principalmente a sua relação com a alimentação e com a nutrição. E na época, então, do desenvolvimento, da elaboração desse guia, essas doenças crônicas eram um fator de extrema preocupação e por isso o guia trazia aí principalmente essas recomendações. Quando nós abordarmos um pouquinho mais para frente aqui da nossa aula, a nova edição do guia, então a sua segunda edição, que é a edição que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho hoje, a gente vai ver que ele já tem algumas características um pouquinho diferenciadas. Não que essas doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, não que tudo isso ainda não seja presente e que deixou de ter uma relação com a alimentação, mas foram estudados, foram analisados e foi possível observar que hoje temos outros fatores também necessários de serem colocados dentro do nosso guia. Mas nessa edição de 2006, então nós tínhamos aí essas principais características e todas essas orientações tinham então como principal objetivo fazer a prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis, da obesidade e de vários fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças e de outras doenças ainda mais graves.
Como era então a abordagem dessa edição do guia? Então, ela trazia principalmente algumas características com relação ao consumo de alimentos saudáveis, a importância então de realizar pelo menos 3 refeições diárias intercaladas com lanches saudáveis, o consumo de 6 porções diárias de determinados tipos de alimentos, grupos de alimentos, como de carboidratos, dar preferência para os carboidratos complexos, então aqueles integrais, que tem uma quantidade maior de fibra, que tem uma série de benefícios para o nosso organismo, para o desenvolvimento desse guia, dessa dieta, né, dessa recomendação nutricional. Foram adotados os parâmetros de 2.000 quilocalorias, então assim como a gente consegue observar lá na pirâmide, né, é um padrão aí essa recomendação de 2.000 quilocalorias. Contudo, é importante ressaltar que o número de porções recomendadas poderia variar de acordo com as necessidades nutricionais de cada indivíduo, principalmente se a gente considerar a prática de atividade física, outros fatores associados à saúde dessa pessoa. Mas esse guia trazia aí, então, a divisão por porções, a recomendação por porções, separando os alimentos em grupos de acordo com os nutrientes que eles fornecem, e trazia aí também uma recomendação com relação à redução do consumo de alimentos com altas concentrações de sal, de açúcar e de gorduras, visando diminuição do risco de ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, o consumo excessivo desses alimentos com altas concentrações de sal, de açúcar e de gorduras estão relacionados aí diretamente com a prevalência dessas doenças. Nessa primeira edição do guia, nós tínhamos aí também o destaque para a importância da interpretação das informações nutricionais e da lista de ingredientes que a gente encontra nos rótulos dos alimentos. Então, a importância de ler esses rótulos, de saber quais são os ingredientes que compõem alimentos que muitas vezes até são considerados saudáveis, mas quando vamos interpretar, vamos ler a lista de ingredientes, muitas vezes tem uma série de corantes, conservantes, de substâncias que não deveriam ser consumidas ou que não fazem parte aí de hábitos alimentares saudáveis. Abordava o consumo, né, a importância do consumo de água independente do consumo de outros líquidos, então uma recomendação aí específica, a promoção da alimentação saudável e o incentivo à prática regular de atividade física e a importância do aleitamento materno. Então era um guia muito amplo, trazia aí principalmente essa questão das porções e das recomendações relacionadas à prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Nessa imagem, então, trouxe aqui para ilustrar para vocês, né? Então, em 2006, foi feita a revisão aí, a publicação da primeira edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, e aí só no ano de 2014 é que aconteceu uma nova consulta pública, então, para saber a questão dos hábitos alimentares, a mudança de cenário, né, entre o ano, então, de 2006 até 2014. Em 2014, no ano de 2014, no mês de maio e agosto, foi consolidada essa consulta pública, e aí no mês de novembro foi possível então o lançamento do novo guia alimentar, então da sua segunda edição, e do relatório de consulta pública, então tudo que foi consultado e que foi utilizado para a elaboração do nosso novo guia. Esse é então o nosso guia alimentar para a população brasileira, na sua segunda edição, de forma mais revisada, mais atualizada, mais contextualizada com o nosso cenário atual. Ele está disponível para uso, para PDF, né? No site mesmo do Ministério da Saúde, e além disso foi desenvolvida uma versão de bolso, que é uma versão resumida, um pouco mais enxuta, para facilitar, visando aí então que a população realmente use o guia alimentar no seu dia a dia, na hora de fazer a escolha dos seus alimentos, na hora de decidir quais alimentos vão ser consumidos, para formar os seus hábitos alimentares. Bom, a segunda edição do guia foi publicada, como já citei anteriormente, então no ano de 2014. Ela trouxe aí as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, porém, diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que trouxeram aí modificações nas suas condições de saúde, de nutrição e principalmente nos nossos hábitos de vida e hábitos alimentares.
Então, fazendo um levantamento de todos esses dados, de toda a análise do quanto o nosso contexto social mudou, a questão de trabalhar mais fora, de ter menos tempo para a realização das refeições, vários fatores que interferem nos nossos hábitos alimentares e na forma como nós nos relacionamos com a comida, com tudo isso, com todos esses dados obtidos, foi necessário aí que se fizesse então uma nova apresentação, novas recomendações que fossem mais atuais, que fossem mais cabíveis para o momento em que nós vivíamos, se considerarmos que de 2006 até o ano de 2014, muita coisa mudou, assim como já mudou para o ano em que nós estamos vivendo agora. Mas, como eu falei, todo guia ele precisa de uma série de dados a serem levantados para sua elaboração, e o guia de 2014, se nós observarmos, ele tem muitas características que atendem para o nosso cenário atual. O guia, ele parte do pressuposto, ele supõe, né, que todos têm direito à saúde e alimentação adequada e saudável, que isso é um direito de toda a população. Ele é um documento oficial que traz esses princípios e faz essas recomendações de uma alimentação saudável, adequada à nossa população, e ele é um excelente instrumento, como todos os guias devem ser, de apoio a todas as ações de educação alimentar e nutricional no nosso Sistema Único de Saúde. Então, as equipes, os núcleos, né, de assistência familiar, que são compostos aí por equipes multidisciplinares, tem como base as recomendações de alimentação saudável e de saúde nutricional, todas utilizando o guia alimentar. Nós, enquanto profissionais da saúde, técnicos em nutrição, nutricionistas, também temos que utilizar o guia alimentar para partir para conseguir orientar a população, conseguir trazer uma ampliação do que podemos ter em relação aos hábitos alimentares saudáveis, as recomendações saudáveis, sempre para a coletividade, baseada no nosso guia alimentar. Ele é um documento muito completo e, como eu já disse, muito atual, muito em contexto com o cenário que nós nos deparamos hoje em dia. No guia, nós temos um conjunto de informações e de recomendações sobre alimentação, cujo objetivo é a promoção da saúde das pessoas, das famílias, das comunidades e principalmente da sociedade brasileira como um todo. E um aspecto muito importante de ser destacado no guia alimentar para a população brasileira é que essa promoção, a formação desses hábitos saudáveis, ela não é só para esse momento, ela serve para hoje e principalmente para o futuro, considerando aí que os hábitos formados nas crianças agora é aquilo que eles vão levar para a sua vida adulta, que os adultos, essa mudança de hábito nos adultos, ela vai ser também observada com fatores aí positivos na sua velhice, quando ele for idoso. Então, todos esses hábitos saudáveis, eles servem para a população brasileira, não só para hoje, mas como hábitos que eles levarão para o futuro. Bom, conhecendo aí, então, já conseguimos observar, né, ter um parâmetro aí em relação aos guias alimentares, os seus objetivos, a forma como eles são elaborados e principalmente os guias alimentares para a população brasileira, vamos conhecer aí um pouquinho mais a fundo o nosso guia, a segunda edição. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos capítulos e o que a gente vai encontrar dentro de cada um deles. Então, o capítulo 1, ele é o capítulo que vai descrever os princípios que nortearam a elaboração do guia. Então, o levantamento de dados e qual é o principal objetivo dentro desse capítulo. Tratar aí a relação entre alimento e saúde, entre a alimentação e a promoção da saúde, levando em consideração os nutrientes, os alimentos que contêm esses nutrientes, as combinações de alimentos, então de que forma consumir alimentos combinados pode ser aí um fator potencializador de nutrição, as refeições e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então, muito importante a gente considerar que ele é um guia da população brasileira e ele leva muito em consideração questões culturais, sociais que são pontuais para determinadas regiões. E é importante a gente ressaltar que nesse primeiro capítulo a gente encontra essa questão dos nutrientes, mas ele ressalta que a alimentação é muito além de comer nutrientes, tem todo um contexto histórico, toda uma história envolvida aí nesse processo de se alimentar, de se nutrir. O capítulo 1 traz ainda aí
Então, os fundamentos para as recomendações da evolução da alimentação e da saúde no Brasil e a interdependência entre uma alimentação adequada e saudável e a sustentabilidade do sistema alimentar. Então, em outros capítulos, nós também vamos conhecer um pouquinho aí dessa questão da importância da sustentabilidade dentro da alimentação, como um ciclo que deve acontecer, mas o capítulo 1 também aborda esse princípio. Aqui é a forma que o capítulo 1 está disposto no guia. Então, o primeiro aspecto que ele traz aí, que a alimentação, ela é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, que eu acabei de citar, que quando nós nos alimentamos, a alimentação está relacionada à ingestão de nutrientes. Mas, além da ingestão de nutrientes, nós precisamos considerar os alimentos que fornecem esses nutrientes. Então, os alimentos, quando combinados em si, quais são as características que nós vamos encontrar, quais são as combinações que potencializam esse efeito nutritivo dos alimentos e pensar que quando a gente se alimenta, existe todo um conceito aí cultural e social envolvido nesse ato de se alimentar e que nós não podemos olhar para determinados alimentos e só enxergá-los como nutriente. Alimento é afeto, alimento tem outras características aí dentro de nós, dentro do contexto que nós estamos inseridos. Um outro aspecto que ele traz é que as recomendações sobre alimentação, sobre nutrição, elas devem estar em sintonia com o nosso tempo. Então, todas as recomendações feitas pelo guia, elas devem levar em consideração o cenário atual, o cenário de evolução da alimentação e das condições de saúde de cada população. Então, foi algo que eu também já citei anteriormente, que até um tempo atrás, os nossos hábitos de vida, a situação, as tecnologias que nós encontrávamos à nossa disposição eram outras. Hoje em dia, é muito mais fácil se alimentar consumindo, comprando comida pronta, comprando por aplicativos. Nesse período de pandemia, aumentou demais o número aí de consumo de comidas que são entregues em casa. Então, tudo isso é preciso levar em consideração na hora de fazer essas recomendações, porque elas precisam estar em acordo com o mundo em que nós vivemos, trabalhamos muito, passamos muito tempo fora de casa. Então, tudo isso é levado em consideração. A questão da sustentabilidade, né? Então, uma alimentação adequada e saudável, ela vai derivar sempre aí de sistemas alimentares que sejam socialmente e ambientalmente sustentáveis, então levar em consideração os impactos que as formas de produção vão trazer para o meio ambiente, cadeias de produção sustentáveis que valorizem o meio ambiente onde ele está sendo produzido, que não agridam esse meio ambiente, que sigam aí de forma integrada com o ambiente em que ele está sendo produzido e em que ele vai ser consumido. Um outro aspecto que esse capítulo 1 traz, que diferentes saberes geram conhecimentos para a formulação dos guias alimentares. Então, foi levado em consideração para essa elaboração as complexas relações que nós temos aí entre saúde, bem-estar, alimentação, todos os conhecimentos que são necessários para se fazer recomendações que abrangem uma população inteira. Então, estamos falando de uma quantidade enorme de pessoas que vão ser alcançadas pela elaboração desse guia. Então, que esses diferentes saberes, aí, esses diferentes conhecimentos reunidos foram capazes de gerar aí essas recomendações. E que os guias alimentares têm aí como principal objetivo, então a questão que a gente já falou, de educação e promoção de saúde, mas que acima de tudo, com o auxílio dos guias alimentares, as pessoas tenham autonomia para fazer as suas escolhas alimentares. Então, os guias alimentares, eles têm essa principal característica de educar as pessoas para que elas sejam capazes de escolher os alimentos corretos, de saber as combinações que devem ser feitas, os alimentos que devem ou não ser consumidos, que elas não fiquem dependentes desses guias ou dependentes de nada para fazer essas escolhas, mas que elas adquiram a autonomia necessária para saber quais alimentos devem fazer parte da sua alimentação, de uma alimentação saudável, que produza aí tudo aquilo que ela necessita para o seu funcionamento, para a sua saúde. Bom, esse é então o primeiro capítulo do guia, que traz aí os 5 princípios que foram utilizados, que foram selecionados para fazer a elaboração do guia completo,
e são os princípios que norteiam então a sua elaboração. O capítulo 2 do guia é o capítulo que vai trazer recomendações gerais sobre a escolha dos alimentos. Então, quais alimentos devem fazer parte, devem compor a nossa dieta, devem compor a nossa alimentação. Então, o guia ele propõe aí que os alimentos in natura ou minimamente processados, em grandes variedades, sejam predominantes na alimentação, assim como os alimentos de origem vegetal, que todos eles sejam a base da nossa alimentação e que, consequentemente, os alimentos ultraprocessados ou processados sejam consumidos aí em uma menor quantidade, visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Trouxe aqui alguns exemplos que conseguem ilustrar bem a diferença entre os alimentos in natura e os ultraprocessados. Então, o alimento in natura é aquele que se encontra disponível para o consumo da forma como ele foi extraído, da forma como ele foi retirado da natureza. No caso do abacaxi, seria o abacaxi que nós poderíamos comprar na feira, no sacolão. Então, que se encontra com a casca, com a coroa, não passou por nenhum processo de manipulação e nem a adição de nenhum corante, nenhum conservante, nada que não faça parte da sua composição. O abacaxi minimamente processado, que nós não temos aqui na foto, mas que é possível, é facilmente de ser explicado. Seria o abacaxi que nós também podemos encontrar no sacolão ou na feira para comprar, mas ele passou pelo processo de descascar. Então já foi retirada a coroa, retirada a casca e ele encontra-se disponível para compra, né, e para venda, cortado em fatias. Porém, ele também não teve nenhum acréscimo de substâncias que não fossem características da sua composição. Ele continua sendo o mesmo abacaxi, só que de uma maneira que ele se encontra um pouco mais fácil para o consumo. Então, já retirada a casca e a coroa. O abacaxi processado é o abacaxi em calda. Então, o que a gente tem de característica nos alimentos processados? A adição de açúcares, a adição de sódio, a adição de sal, a adição de conservas, de salmouras, que tem como objetivo aumentar o tempo de vida útil. Funcionam como métodos de conservação para esses alimentos. E aí, obviamente que dentro de uma alimentação saudável, se a gente considerar lá que é recomendada a diminuição de alimentos com altas concentrações de açúcares, de sal, de sódio, de gorduras, todos esses alimentos ultraprocessados passam aí pela adição desses compostos na sua composição. E o ultraprocessado, então o que a gente precisa pensar e que eu gosto de ressaltar sempre? É o alimento que ele já está muito distante lá da sua forma in natura. Então é um alimento, como o nome já diz, ultraprocessado. Então já passou por vários processos. Esses processos podem ser a adição de corantes, de conservantes, aromatizantes, substâncias que não são características da sua composição natural e que tem como objetivo, principalmente, às vezes, mascarar algumas características desses produtos e ter um tempo de vida útil, um tempo de prateleira muito prolongado. No caso do abacaxi, um exemplo do abacaxi ultraprocessado seria o suco de abacaxi em pó. Então, muitas vezes ele tem uma quantidade mínima de frutas, uma quantidade enorme de açúcares, corantes e conservantes para se assemelhar ao produto in natura. E aí eu coloquei alguns outros exemplos, então o caso do milho, então a espiga de milho é in natura, o milho é já retirado da espiga, mas sem adição de nenhuma substância, seria minimamente processado. O milho em conserva processado, porque eu tenho a adição dessa conserva. E aí o milho, então, o salgadinho de milho encontrado e disponível no pacote, ele já seria a sua forma ultraprocessada. E o peixe é a mesma coisa, né? Então o peixe disponível para compra aí é inteiro, com todas as suas composições, ele seria in natura. O peixe limpo, minimamente processado. O peixe em conserva, enlatado, seria processado. E o peixe empanado, que já passou aí por uma série de adição de corantes, conservantes, substâncias que não fazem parte da sua composição natural, seria a sua forma ultraprocessada. Então, a gente consegue ilustrar bem aqui nessa imagem e é o que o capítulo 2 do guia vai trazer, a importância de que esses alimentos in natura e os minimamente processados estejam dispostos aí na nossa alimentação em quantidades maiores, enquanto os processados e os ultraprocessados
sejam evitados ou sejam consumidos aí com moderação, visando a promoção de hábitos alimentares saudáveis. O capítulo 3 do guia, ele é um capítulo muito interessante, ele vai abordar as combinações de alimentos, então na forma de refeições, como nós devemos combinar e quais as diferenças, principalmente nas diferentes regiões do nosso país, de como combinar esses alimentos. Essas orientações para as combinações, elas se baseiam em refeições que são consumidas por grande parte da população daquela região e ainda são baseadas em uma alimentação que tem como princípios o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados em preparações culinárias que são utilizados aí esses alimentos. Então esse capítulo ele ilustra com algumas fotos as refeições de diversas regiões do Brasil e a forma como esses alimentos estão combinados e estão dispostos nessas refeições. No capítulo 3, nós vamos encontrar à disposição fotos de diversas refeições realizadas por diferentes pessoas em diferentes regiões do Brasil e vamos conseguir identificar quais são os alimentos comumente consumidos que fazem parte dessas refeições. No caso dessa foto, nós temos então a refeição é o café da manhã. Na região norte, temos a presença do café com leite, a tapioca e a banana. Na região sul, suco de laranja natural, pão francês com manteiga e mamão. Na região centro-oeste, café com leite, bolo de mandioca, queijo e mamão. Na região centro-oeste também, café com leite, bolo de milho e melão. O que nós podemos destacar nesses cafés da manhã? Como principal característica, a presença sempre de uma fruta, seja ela disposta na sua forma in natura para ser consumida, ou na sua forma ou em forma de suco, e a presença do café com leite e do café muitas vezes puro, de acordo com as regiões. Os demais alimentos sofrem uma enorme variação de acordo com a região onde a pessoa nasceu, onde ela se encontra, onde ela vive. Então, a presença da tapioca na região norte, a presença do pão francês na região sul, na região sudeste, mas nós temos em comum aí a presença do consumo de cereais, sejam eles dispostos na forma de tapioca ou na forma do pão, na forma de um bolo, mas nós temos aí a presença então do consumo de frutas, sejam elas in natura ou em suco, do café com leite ou do café puro e do consumo sempre de alimentos com base nos cereais. Outros exemplos de café da manhã. Na região nordeste, o leite com cuscuz, ovo de galinha cozido e banana. E os demais têm a mesma característica aí da foto anterior. Então, como eu falei, a presença sempre de um alimento com base em cereal, frutas e a presença do café com leite ou do café puro. No capítulo 3 do guia, vocês também vão conseguir observar, e essa vai ser a atividade inicial aí dessa nossa aula de guias alimentares, algumas refeições como o almoço e o jantar, os lanches intermediários, lanches pequenos. O que a gente vai conseguir identificar e o que o guia traz? Então, sempre à disposição dessas refeições em diversas regiões, por homens e mulheres com idades diferenciadas, e conseguimos aí identificar as combinações de alimentos características de cada região, mas sempre conseguindo identificar, como aqui nos cafés da manhã, que normalmente esses alimentos, por mais diferenças que eles tenham, então seja um cuscuz, seja um pão francês, seja uma tapioca ou seja um bolo, todos eles pertencem ao mesmo grupo de alimento, dos cereais. Então, seja uma banana inteira ou picada, seja um mamão picado, um suco de laranja ou uma fatia de melão, todos eles também fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo das hortaliças e das frutas. Então, nas próximas refeições, nos almoços, nos jantares, é possível fazer essa mesma percepção, esse mesmo tipo de observação. Por mais características diferenciadas que nós vamos encontrar em relação à cultura e aos hábitos alimentares de determinadas regiões, os alimentos variam, mas permanecem sempre no mesmo grupo, fazendo uma composição de refeições que acaba sendo padronizada pela presença, então, de alimentos desses mesmos grupos. O capítulo 4 do guia é o capítulo que vai trazer as orientações
relacionadas à importância do ato de comer e à comensalidade, então a representatividade que isso tem para cada indivíduo. O guia, de maneira geral e principalmente, especificamente no capítulo 4, aborda circunstâncias como tempo e foco, espaço e companhia e de que forma tudo isso influencia para um aproveitamento melhor dos alimentos e o prazer que pode ser e que deve ser proporcionado pela alimentação. Então, essa é a orientação que a gente vai encontrar no capítulo 4. Nesse capítulo são dispostas imagens que trazem aí, como essas em que eu coloquei aqui, a importância do comer à mesa, das refeições feitas em família, do quanto esses momentos podem e devem ser prazerosos, todas as memórias afetivas que nós encontramos nesses momentos. Então, tenho certeza que se nós buscarmos na nossa memória, conseguimos aí nos lembrar de alguma preparação específica que é feita em uma data comemorativa, as preparações que são feitas nos almoços de domingo, onde a família inteira consegue se reunir, e o quanto isso é importante para trazer sentimentos bons, coisas boas relacionadas à alimentação e à nutrição. Visando facilitar com que o indivíduo entenda a importância do ato de comer e da comensalidade, então da representatividade que isso tem para ele e para todos nós enquanto indivíduos, o guia no seu capítulo 4 traz 3 orientações importantes para facilitar essa questão do ato de comer e da comensalidade. O primeiro aspecto que ele traz, comer com regularidade e com atenção. Hoje em dia é muito divulgado, muito disseminado o conhecimento de atenção plena, voltado até muitas vezes para a alimentação, a importância que isso tem. Então, o que o guia nos orienta? Que nós procuremos fazer as nossas refeições diárias em horários semelhantes, então rotinas alimentares favorecem a formação, a propagação de hábitos saudáveis, evitar beliscar coisas pesadas, alimentos ultraprocessados nos intervalos das refeições, comer sempre devagar, desfrutar dos alimentos que se está comendo, então apreciar, ainda que seja uma fruta, qualquer tipo de alimento merece que você dê atenção total àquilo, então evitar se envolver em outras atividades, então comer mexendo no celular, comer assistindo TV, tudo isso acaba distraindo o nosso foco, distraindo a nossa atenção e roubando aquele momento tão prazeroso que nós teríamos ali desfrutando desses alimentos. Outra orientação muito importante, comer em ambientes apropriados. Então, comer sempre em ambientes limpos, adequados, confortáveis, tranquilos, onde não hajam estímulos para te distrair, onde não hajam estímulos que possam te influenciar a consumir uma quantidade maior de alimentos, porque o ambiente acaba proporcionando isso. Então, é a mesma coisa, comer sempre sentado à mesa, não comer na cama, no sofá, em locais onde a gente tem aparelhos tecnológicos, porque tudo isso pode desviar a nossa atenção e fazer com que o foco não seja total na alimentação. E comer em companhia, então é uma outra orientação, sempre que possível, preferir comer em companhia, com familiares, com amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, tudo isso é importante para que esse momento da refeição seja um momento de compartilhar as nossas experiências, compartilhar os nossos alimentos, fazer com que a gente tenha esse momento de troca e fazer com que esse momento da alimentação seja um momento muito especial. Então, acho que essa questão do ato de comer e a importância que ele tem é algo que o guia ressalta, algo que se perdeu muito no nosso cenário atual. Hoje em dia é muito difícil ver famílias que ainda conseguem ter um momento de sentar à mesa, comer todos juntos, comer longe do celular. Sei que tem sido uma tarefa muito difícil e por conta de comer mexendo no celular, a pessoa muitas vezes não consegue dar conta da saciedade que ela já está sentindo, come uma quantidade muito maior de alimentos, a pessoa não presta atenção nos alimentos que ela está consumindo e não consegue valorizar a importância desse ato. Mas eu acredito também que, por outro lado, em função da pandemia, como todos nós estamos em casa,
mesmo quem trabalhava fora e quem passava às vezes o dia inteiro fora, à noite ia para a faculdade, acho que tem conseguido nesse momento voltar um pouquinho para a importância desse ato de comer todos juntos, de estar ali reunidos por um período maior em volta da mesa. Essa junção em volta da mesa é algo muito bom, algo que o brasileiro sabe fazer muito bem. Então, sempre se reunir e sempre ter os alimentos envolvidos e quanto isso fica gravado na nossa memória, o quanto isso é importante para as nossas memórias afetivas e para melhorar a nossa relação com a alimentação. O último capítulo do guia, então capítulo 5, ele vai examinar os fatores que podem ser obstáculos para a adesão das pessoas a todas as recomendações feitas pelo guia, como informação, então a falta ou até mesmo que nós encontramos bastante no nosso cenário atual, o excesso de informações. Então, quanto se fala sobre alimentos, alimentos milagrosos, ou a falta, então, de receber, de ter essas informações. A questão da oferta, então o fato de estar em regiões às vezes mais afastadas, regiões diferentes, onde os alimentos não estão tão disponíveis e com a qualidade que nós encontramos em determinadas regiões. O custo, o quanto o custo interfere na formação de hábitos alimentares. Então, o custo determina os alimentos que vão ser consumidos, os alimentos que estão mais presentes na mesa do brasileiro. Habilidades culinárias, então muitas pessoas que muitas vezes até entendem a importância de se alimentar bem, de uma alimentação saudável, sabem que isso é algo necessário, mas que por falta de habilidades culinárias, muitas vezes acabam optando por alimentos mais rápidos, mais fáceis de serem preparados, mas que não são alimentos saudáveis, que não são alimentos que deveriam fazer parte dos nossos hábitos alimentares. O tempo, então o tempo que nós temos para o preparo das refeições, para fazer o consumo dessas refeições, para fazer as nossas compras, para organizar a nossa rotina alimentar nos finais de semana, para a semana toda que vem pela frente. A publicidade é um fator de extrema importância, né, que pode ser um obstáculo enorme. Então a propaganda, a divulgação de alimentos milagrosos, alimentos que não deveriam ser consumidos, o quanto isso pode influenciar e quanto isso pode ser um obstáculo para a realização de uma alimentação saudável e para a formação de hábitos alimentares saudáveis. E nesse capítulo 5 nós encontramos aí também a proposta de algumas ações que devem ser executadas para que tanto no plano pessoal quanto no âmbito familiar e no exercício da cidadania os indivíduos consigam colocar em prática todas essas recomendações, que isso seja algo acessível, que esses guias alimentares, acho que essa é uma das grandes lutas que nós temos, para que o guia alimentar ele seja acessível, ele seja utilizado pela população, ele seja realmente um instrumento de orientação, que as pessoas deixem de buscar informações não científicas, informações sem embasamento, para utilizar aquilo que nós temos de melhor para a nossa população. Por isso até comentei lá no comecinho que foi desenvolvida uma versão de bolso do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma versão um pouco mais enxuta, um pouco mais resumida, para que as pessoas consigam ter um acesso mais rápido e mais fácil às informações que são importantes para a formação dos seus hábitos alimentares saudáveis. Chegando ao finalzinho, então, do nosso guia alimentar, nós vamos encontrar um resumo de tudo aquilo que o guia traz como recomendação, que são os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Então, nós vamos ver a abordagem de todos os aspectos que nós já encontramos descritos lá nos outros capítulos. Então, primeiro item, fazer da nossa alimentação, ter a base da nossa alimentação em alimentos in natura ou alimentos que sejam minimamente processados, que não sejam aqueles alimentos acrescidos de substâncias como corantes, conservantes, aromatizantes, que eles sejam a base da nossa alimentação. Então, quanto mais in natura, minimamente processados, uma frase que se diz bastante, então, desembale menos e descasque mais. Então, isso representa bem a questão do aumento do consumo dos alimentos in natura como base da nossa alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, principalmente ao temperar, ao preparar os alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo dos alimentos ultraprocessados, então eles não devem ser a base da nossa alimentação, assim como devem ter um consumo bem restrito. Evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados
e comer com regularidade, atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhias e em boas companhias. Fazer as compras em locais onde seja possível encontrar grandes variedades de alimentos in naturas ou de minimamente processados, desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias. Então, acho que até nesse momento atual de pandemia é algo que tem sido muito possível ver muitas pessoas que nunca chegaram perto de um fogão, que nunca prepararam nada, desenvolvendo aí habilidades culinárias que nem elas mesmas sabiam que tinham. Planejar o uso do tempo para conseguir dar à alimentação toda a atenção e o espaço que ela merece. Então, foi aquilo que eu falei, a questão do nosso tempo. Muitas vezes nós utilizamos a desculpa de que a nossa vida é tão corrida, de que não sobra tempo, e a alimentação fica sempre em último plano. E aí faz com que nós venhamos recorrer ao consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, em sódio, em açúcares, e deixemos aí de lado os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, que tem uma quantidade enorme de nutrientes que vão fazer bem para a nossa saúde. Então, planejamento, eu acho que é a palavra-chave para uma alimentação adequada e saudável. Se nós fizermos um bom planejamento, não é difícil, não é caro, não é complicado, né? É que muitas vezes acaba sendo mais fácil recorrer àquilo que já está pronto, mas isso não é saudável e não é adequado e nem desejável, principalmente para pensar aí na questão da importância que tem a alimentação e a nutrição. Dar preferência quando estivermos aí fora de casa aos locais que servem refeições feitas na hora, onde também seja possível encontrar a oferta desses alimentos in natura e dos minimamente processados. E principalmente, acho que o item 10 aqui é algo que para nós, enquanto técnicos em nutrição, é uma exigência, mas para a população como um todo, que é aquilo que o Guia Alimentar tem como objetivo, então que todos nós sejamos críticos em relação às informações, às orientações e às mensagens em relação à alimentação que são veiculadas por propagandas, por comerciais, por blogueiros, por redes sociais. Então que sejamos muito críticos quando lermos algumas notícias, quando observarmos propagação de mensagens que induzam as pessoas a entender as coisas de maneira errada, que tentam induzir as pessoas a não ter a percepção correta do quanto é importante uma alimentação saudável e do quanto é simples ter uma alimentação saudável. Não é algo milagroso, não é algo difícil. Seguindo todas essas recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira, nós vamos conseguir ter uma alimentação que seja considerada adequada e saudável e que tenha como principal objetivo a propagação de hábitos saudáveis, não só para hoje, mas para o nosso futuro também. Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que o conteúdo tenha sido muito proveitoso e que o nosso objetivo seja cumprido. E o nosso principal objetivo, enquanto técnicos em nutrição, enquanto estudantes de nutrição, acho que é fazer com que sejamos os primeiros a utilizar o guia. Para fazer uma orientação, nós precisamos entender, precisamos utilizar no nosso dia a dia, que nossa vida, que a nossa alimentação seja a base, seja exemplo para todas as pessoas que convivem com a gente e para todos aqueles que terão acesso ao nosso trabalho. Se nós, enquanto profissionais da área da saúde, soubermos utilizar e fizermos a utilização do guia no nosso dia a dia, na escolha dos nossos alimentos, na escolha da forma como nós vamos realizar essas refeições, na propagação de hábitos saudáveis e na formação de hábitos saudáveis para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, com certeza vai ficar muito mais fácil influenciar e ensinar, levar essas informações às outras pessoas. Espero que o conteúdo tenha sido muito proveitoso e a nossa aula termina por aqui. Muito obrigada!